um acidente que gerou um dano irreversível. O descumprimento da lei muitas vezes traz mais benefícios do que prejuízo. Eu tenho giriza bandido, bicho. Eu acredito que no Brasil deveria ter pena de morte, reduziria muito. Estamos começando mais um CNB Cast, a segunda temporada, né? Com pique total, né, Nobinho? Cenário novo, casa nova. Ô, tá legal demais isso aqui, cara. Muito bom, muito bom. E hoje nós estamos aqui com um amigo, um convidado que já esteve conosco na primeira temporada e está retornando de novo. Pra gente agora bater um papo sobre outros assuntos, falar sobre criança, sobre os Exato. jovens, né, Novinho? Criança que morre às vezes por vacilo dos pais, né? Falta de conhecimento. Ele é especialista, é um cara que é amigo nosso, Sim. cara, gente boa demais, que é o Coronel Wagner. Quem não conhece o Coronel Wagner? Bem-vindo, Coronel. A TV, né? Obrigado, Nobinho. É uma satisfação grande estar aqui com vocês, a segunda temporada do programa. Cara, ficou bacana demais aqui em Araguaia. Olhando o cenário completo, coisa linda. Parabéns, tá? Vou aproveitar e já vou pedir aí, coloca na tela a nossa vinheta nova aí, por favor. Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil, que você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir pra você que tá em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Pessoal, eu vou aproveitar também e pedir um outro favor para vocês. Aperte o sininho para receber as notificações, dê o like aí se você gostou do vídeo, passa para adiante, pô, achou o assunto legal? Passa para o seu amigo, compartilha o vídeo. O sininho é muito importante que você receba a notificação dos próximos episódios e, pô, ajuda a gente, né, a promover o canal. Se inscreva no canal, por favor. isso. E mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Isto. Vamos lá, então. E aí, Wagner, como é que você tá, meu irmão? A satisfação é enorme. Eu tô agora numa situação mais tranquila da vida, né? Eu entrei para reserva no Corpo de Bombeiros no final do ano passado. E tô agora trabalhando em alguns projetos pessoais. E quando eu recebi o convite de vocês para estar aqui no programa, é um momento de grande satisfação. Não tinha como falar não. Só que eu vou enrolar vocês hoje. E querendo que eu fale de primeiros socorros, com criança, tem muito mais coisa envolvendo criança. Eu vim trazer para vocês hoje aqui, de forma a gente orientar aí a família capixaba. Entendi. Rapaz, há pouco tempo agora, né? Fazer um comentário, eu vi no jornal, na grande imprensa aí, o negócio do bebezinho lá que morreu na mão de um procedimento médico. O cara o doutor botou o menino de cabeça para baixo. Aí eu vi uma entrevista do pai, bicho, entrevista marcante, me comoveu, cara. Porque me fez lembrar, só pra continuar, quando a minha filha tava pequena e eu levava no médico, assim, e via o médico fazendo procedimento com a minha filha, eu ficava olhando assim, preocupada, e ele falando, eu me lembrei dessa, que já pensou, cara, você leva o neném no médico, dá um piripaque no neném lá e o neném morre, você sai do atendimento com o neném morto. Tá louco, irmão, sacou? Não tem nem como mensurar essa dor, né? Você viu isso, né? Eu acompanhei de perto isso aí, as informações que a mídia nos trouxe, né? Pelo que eu sei, está sendo objeto de um inquérito policial, um inquérito policial feito pelo delegado de polícia. Parece que esse inquérito ainda não está concluído, mas o que nos chama a atenção é o relato do pai. Depois, se você puder passar a entrevista, o pai falando para quem está nos assistindo aqui agora. E eu só ajoelhei com a minha esposa, me abracei com minha esposa e comecei a chorar e rezar e pedir a Deus para devolver a filha do meu filho, que eu não podia perder meu filho. Nesse momento que achei estranho, porque ele pegou meu filho e virou de cabeça para baixo e falou: eu vou mostrar para vocês como é que dá banho em menino. Abriu a torneira da pia do consultório ali mesmo, a água gelada, e jogou a água no menino, o menino de cabeça para baixo, e sendo que ele tinha acabado de mamar. Enfim, nesse momento que ele tira meu filho aos berros, aos prantos, eu e minha esposa sem saber o que fazer, achando que era tudo normal. Na hora que ele voltou com meu filho, ele já veio com meu filho roxo, e totalmente roxo, muito pálido. Ele pôs na mesa e agiu naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Pegou o estetoscópio, colocou no coraçãozinho e falou: o coração tá parando de bater mesmo. O pai relata que o médico pega o bebê
Ele coloca de cabeça para baixo e vai ensinar como dar banho numa criança. O fato é que parece-me que esse bebê tinha acabado de ser amamentado. Puta que... Jamais você pode fazer um procedimento desse. Se o bebê também está constipado, com muita secreção, jamais se pode fazer um procedimento desse. Agora, isso tem que ser alvo de uma investigação muito séria, porque a gente não quer levar nenhum princípio de posicionamento agora, porque a gente não sabe a verdade dos fatos que realmente aconteceu. Eu vou esperar, de fato, o inquérito policial ser concluído. E se você quiser, a gente pode voltar aqui e debater o tema em cima do que o inquérito policial for concluído. Agora, uma coisa séria. Jamais se coloca um bebê de cabeça para baixo, se alimentado de qualquer maneira, líquido, sólido ou líquido, como o leite materno, ou mesmo se ele tiver com a secreção muito constipada. Jamais deve se fazer isso. Tá doido, rapaz. Falando de maneira mais clara para quem está nos assistindo, Wagner, por que não botar a criança de cabeça para baixo numa situação dessa, por exemplo? É porque ela pode entrar no princípio de vômito, né? Mesmo aquele gofo, né? A gofada que a criança dá, e ela vir se asfixiar no próprio vômito. E aí a causa da morte dessa criança passa a ser afogamento em meio seco. Ela minha mãe é muito novinha, o organismo ainda não segura. A gente adulto sem comer, ficar de cabeça para baixo, ainda não segura aqui. Não é bom ninguém virar de ficar de cabeça para baixo depois de comer, né, brother? Tanto que se você uma criança toma picada de um animal peçonhento, por exemplo, até 8 anos de idade, a possibilidade de agravamento da lesão é muito maior do que em pessoas acima de 8 anos de idade. Justamente o pulmão ainda não está em toda a formação por completo para poder trabalhar essas ações. Então é um problema muito sério. E a criança precisa de um cuidado especial, uma atenção especial, principalmente dos primeiros 8 anos de vida. E nesse caso, vamos supor aí que aconteceu então esse afogamento, né? Foi o responsável pelo que veio a ocorrer, o óbito da criança. Teria alguma ação que poderia ter sido tentado fazer? Poderia ter feito uma massagem ali na cardíaca na criança? Claro, porque se você observa ali a entrevista do pai, e eu estou me baseando agora somente na entrevista do pai, Ok. né? Parece que ele ficou um pouco roxinho, um pouco cianótico. Isso já é caracterizado pela ausência de respiração no bebê. Então ele perdeu a oxigenação por ter ficado roxinho. Poxa, se isso foi verdade, de fato, como é que o profissional permitiu que chegasse a esse ponto? Essa é a minha pergunta. Agora, constatou a ausência de respiração, constatou o bebê já roxinho, iniciar imediatamente a reanimação cardiorrespiratória. E como é feita essa reanimação cardiorrespiratória? Eu creio que se alguém está nos assistindo agora e quiser saber, dentro do meu Instagram, aí coisa de uns 2 anos atrás, eu publiquei um vídeo desse ensinando passo a passo. Você vai fazer o quê? Você vai pegar a sua boca e vai colocar englobando ao mesmo tempo a boca e o nariz do bebê. E você vai fazer a insuflação apenas com o ar da sua bochecha. Porque se você fizer com o ar do seu pulmão, é muito mais ar que você coloca para dentro do bebê do que o tamanho do pulmão dele tem um tamanho, para receber esse ar. Então, apenas com o ar da bochecha. Você vai observar que a cavidade torácica do bebê vai expandir. E aí você dá 2 insuflações dessa, pega seu dedo indicador e o médio, vai em cima, no meio dos 2 feitinhos dele, você vai chegar e vai fazer as compressões cardíacas. Faz 30 compressão cardíaca. Cara, é tudo com muita delicadeza. Diferente de um adulto, tem que ser numa maneira dessa, porque senão você vai acabar quebrando tudo, né? Um bebê, né? E você vai aprofundar de 1,5 centímetro a 2 o tórax do bebê. É possível que num procedimento desse frature alguma costela do bebê. É possível. Mas sempre eu digo o seguinte: esse é um procedimento onde o bebê está praticamente morto. E aí você vai buscar reanimá-lo dentro de uma técnica para poder trazer a vida de novo a ele. Agora, isso aí não tem jeito. Se morrer, morreu. Agora, uma costelinha quebrada, você tem como consertar. Né? Então, na hora de fazer um procedimento desse, não pode ter pena em aprofundar de 1,2 centímetro o bebê. E aí você faz 30 massagenzinhas, dá mais 2 insuflações, 30 massagens, e vai fazendo o procedimento. Há alguns profissionais que relatam o seguinte, através de estudos que cada vez que o ano passa, eles vão atualizando, tá?
Existem alguns profissionais que já dizem que a insuflação, o ar dentro do bebê, não causa tanto efeito quanto a massagem cardíaca. Alguns profissionais já indicam apenas iniciar o procedimento de massagem ininterruptamente, uma massagem por segundo, até que esse bebê chegue no ambiente hospitalar. Agora, o importante é que durante o processo de massagem, vamos supor o seguinte, você está se deslocando dentro do seu carro com o bebê. Não adianta você querer fazer o processo de massagem com ele no seu colo. Ele tem que estar numa superfície rígida, senão a compressão que você vai estar exercendo no peitinho dele vai estar dando resultado no que é mole, no seu braço, no colchão, no banco do carro. Por isso que é bom colocar uma madeira, uma superfície rígida, uma tampa, e aí você consegue manter o bebê rígido numa posição onde o resultado da massagem cardíaca é mais eficiente e eficaz. Agora, é uma situação que eu tenho dificuldade de aceitar. Um bebê sadio entrar numa clínica hospitalar e sair morto, eu tenho dificuldade, eu não consigo conceber uma situação dessa. Rapaz, Não consigo. É por isso que o médico tinha que saber esses procedimentos aí, né? mas assim, é muito difícil a gente. Também saber se é verdade, também o jeito que o pai relatou. Eu não estou aqui para acusar nem condenar ninguém. Eu quero esperar o resultado Nesse do momento, inquérito. não tem como afirmar nada. Não, claro, nós estamos só supondo aqui. Eu já vi tanta coisa na minha vida, tanta coisa. Nossa E assim, senhora. eu prefiro esperar o resultado do inquérito policial militar. Nós estamos falando sobre um assunto de agora, mas só veio na mente aqui, que não dá pra gente falar muita coisa, é só se lembrar das crianças lá de Linhares, dos falsos pastores lá. Doido, nem me Então, lembro. assim, são coisas que a gente não tem como, num momento desse, acusar e nem ter o... Rapaz, essa parada do pastor, você fala aquele que matou, os meninos tinham matado. Então, assim, Aquilo ali pra mim só foi... com a investigação e apuração depois disso que Bem, vamos voltar nesse assunto dos pastores, eu queria fazer uma pergunta mais aí. Aí é bom te deixar bem claro para quem está nos assistindo aqui, porque a mídia ela tem um alcance, o canal de vocês tem um alcance muito grande, né? É bom deixar bem claro que a situação que ocorreu em Linhares nada tem a ver com a situação que ocorreu em Vila Velha. Ali em Vila Velha me parece mais, assim, um acidente Sim. que gerou um dano irreversível, gerou uma dor eterna, cara, né? Uma dor eterna, um sentimento ruim. Então, assim, nós nos solidarizamos com a família desse bebê, No profissional também. solidarizamos com o profissional, porque nenhum profissional vai querer morte. Claro que não, lógico que não. Eu quero entender o que aconteceu através do inquérito, até para que a gente possa voltar aqui e orientar outros pais, outros profissionais que estejam assistindo, porque a gente observa, minha filha, por exemplo, ela está iniciando o 9º período de medicina. Lá não se ensina, de fato, o atendimento pré-hospitalar. Ensina-se o atendimento hospitalar. É muito raso o atendimento pré-hospitalar no curso de medicina. Eles estão preparados para atender dentro do ambiente hospitalar. Tanto que, se você observar o que aconteceu nesse caso, após a criança entrar no quadro crítico lá, eles chamaram o SAMU. Caraca. Então, chamaram alguém especialista em atendimento pré-hospitalar. Entendi. Quando, na verdade, aí vai uma crítica, o profissional deveria ter um procedimento adequado ali para já reiniciar o procedimento, ou seja, mas vamos esperar um inquérito chegar que a gente consegue trabalhar esse tema Agora com mais aqui. tranquilidade, de forma a preservar as pessoas. Só pegar um gancho nisso aí, né? É óbvio que tem essa questão que você acabou de falar, mas um médico também tem... Não tem um preparo para saber... Você já tá com médico, Uma né? clínica, uma clínica não deveria ter, igual Corpo de Bombeiro exige de uma empresa que tenha extintor de incêndio, para prever lá, Assim. caso um combate a incêndio, por exemplo, não teria que ter um equipamento lá de primeiro socorro para você poder fazer um desfibrilador? É uma pergunta que eu gostaria de saber, né? Não deveria ter? Não existe legislação para isso. Deputados estaduais, né, para fazer uma legislação para o Estado do Espírito Santo, obrigando as clínicas aí a ter esse tipo de equipamento básico para um atendimento pré-hospitalar. Eles tiveram que esperar o SAMU chegar. E quando você fala em médico, os médicos hoje são preparados para intervenção hospitalar. Eles não são preparados para intervenção pré-hospitalar. Por isso que alguns médicos fazem o curso chamado ATLS, que é um curso que capacita eles nessa área de atendimento pré-hospitalar. Alguns fazem durante o curso de medicina, que é o caso da minha filha, outros fazem pós-formado. Então, a maioria dos médicos... É obrigatório? Não.
Alguns podem também não fazer. Podem. Perfeito. A maioria dos médicos hoje, sinceramente, se eu chegar e sofrer um acidente comigo saindo daqui, for atropelado, não puder escolher, eu prefiro ser atendido por um socorrista do Corpo de Bombeiros, socorrista do SAMU, do que ser atendido por um médico que está passando na hora. Entendi, claro. Porque a maior parte dos médicos que estão passando na hora não conhecem de atendimento pré-hospitalar para fazer uma intervenção na rua sem equipamento, os médicos sem nada, apenas com o que está aí no momento. Por isso que um socorrista, alguém especializado, tem muito mais condições de atender na rua que o médico. Agora, chegou no ambiente hospitalar, que é a casa dele, onde ele tem todos os equipamentos necessários para fazer uma intervenção buscando salvar a sua vida, e claro, ele manda, ele entende e ele faz os procedimentos. Por isso que uma legislação estadual voltada a essas clínicas que fazem atendimento não só de criança, mas de qualquer pessoa, precisa ter alguém formado, capacitado para fazer uma rápida intervenção caso dê necessidade dessa. Perfeito. Agora eu fico pensando aqui, né? Você estava falando, mas mesmo às vezes um pai fazendo. O pai de uma criança, ou a mãe fazendo um curso desse também, tem que ser ter frieza, hein, Luz? Para na hora que o neném estiver lá, imagina, roxo, morrendo, você ter a frieza de pegar ele e botar o dedo ali. Caraca, me vai. Sabe por quê? Que vai, assim, tem muita gente que vai bater o desespero, né? Corre pra cá. Sabe por quê? Eu vou lembrar um caso aqui. Muita gente nem sabe o que Rapaz, fazer numa hora dessa. não, pá, uma vez minha filha caiu da cama e bateu a boca aqui na gengiva aqui e ficou sangrando. Meu irmão, eu não consegui nem pegar na chave do carro. Eu fiquei E tem também, Wagner, desculpa te interromper, mas ele também é frio assim não, meu irmão. tem também vários casos que nós já presenciamos aí, né? Ver vídeo na internet e tal, onde a pessoa também liga, né, no 90 e por lá recebe Orientação do senhor. nos bombeiros também. Então tem um contato lá e você tem um profissional que do outro lado da linha tá ali te ajudando e te orientando, ó, faz isso, faz assim, assado. Como é que funciona isso, Wagner? Inclusive, tem vários vídeos de mulher indo encontrar com o pai que salvou pelo telefone, né? Já... Jeito mesmo. Você tem que entender o seguinte, você que está nos assistindo. Se o seu bebê, se o seu filho está numa situação que pode levar ele à morte, a sua segurança, o seu autocontrole vai ser regra fundamental para que ele permaneça com vida ou para que ele morra. Então você tem aquele instinto paterno, instinto materno, de buscar esse autocontrole para poder salvar ao seu filho. Isso aí eu não tenho certeza, todo mundo consegue. Mesmo quem fala que não consegue, consegue. Eu já treinei mais de 42 mil mães no estado do Espírito Santo, ensinando como salvar a vida de uma criança. A maior parte desse treinamento, quando eu estava no momento de folga no Corpo de Bombeiros, eu rodava o estado todo. E eu já recebi vários relatos de salvamento de criança através de uma cartilha que eu fiz. O programa era Mãe Prevenida Vale uma Vida. Eu lembro que uma mãe de Vila Pavão me encontrou pelo Instagram, me agradecendo e me deu o relato. Essas borrachinhas chamadas Xuxinha, pretinha, que as mulheres gostam de banhar do cabelo. Pode ver. A filha dela, com 1 ano de idade, pegou uma borrachinha daquela e engoliu. A borrachinha ficou entalada na região, essa região do pescocinho da criança. E ela começou a ficar roxinha e não respirava. Então a mãe não lembrava o procedimento. Mas eu lembro que na minha palestra eu falava, olha, esse manual é um manual de cabeceira, deixa do lado da sua cama, deixa numa gaveta que você lembra que tem acesso. A mãe fez isso, então ela correu lá, pegou esse manual, olhou na página que falava de engasgo, foi no passo a passo, colocou o bebezinho de cabeça para baixo na mão, fez os tamponamentos nas costinhas do bebê e a bebê expeliu a borrachinha e voltou a respirar. Minha nossa senhora. Com 1 ano de idade, ela morava na área rural de Vila Pavão. Putz! Não dava tempo do socorro chegar, não dava tempo dela levar para o socorro especializado. Era o que ela tinha naquele momento. Mas nossa, salvou a vida dela. E se ela não tivesse a calma necessária para fazer isso, Seria horrível. Sabe por quê? Porque a regra é até 5 minutos você consegue reanimar sem aparecimento de sequelas. Do 5º ao 10º minuto em parada, você consegue reanimar, mas já com aparecimento de sequelas. Acima de 10 minutos em parada, a medicina diz que tem morte cerebral. Ou seja, tem que ser muito rápido. No adulto, esses números, ele também é igualzinho no adulto? A mesma coisa. Então nós temos que ter muita cautela, muita tranquilidade, mesmo diante de um ambiente de intranquilidade. Entendi. Então 5 minutos é o tempo que ainda tá Para poder que dá para salvar de boa. 5 minutos. E olha,
Para desengasgar um bebê, você não gasta mais de 1 minuto. Para desengasgar uma criança, não gasta mais de 1 minuto. Então a gente precisa entender. E agora, se houve no Brasil, o Brasil é complicado, né? Quando a gente vê tudo que acontece aí, está acontecendo no Brasil, economia, briga política, tudo que está acontecendo no Brasil é resultado de um reflexo cultural que nós temos. No Brasil, nós temos leis para não serem cumpridas. Infelizmente, no nosso país, o descumprimento da lei muitas vezes traz mais benefícios do que prejuízo. Nós temos aí a Lei Lucas, uma criança de 12 anos de idade, chamada Lucas, na cidade de Campinas, São Paulo, num piquenique escolar, ela se engasgou com um cachorro-quente, com a salsicha de cachorro-quente. Nenhum professor sabia, ele era um cadeirante, nenhum professor sabia fazer um processo de desengasgo. Essa criança veio a morrer engasgada. A mãe, ela passou a ser um ativista nessa área, foi para o Congresso Nacional, conseguiu a aprovação dessa lei federal, a Lei Lucas. A Lei Lucas é uma lei que determina que todo profissional da educação tem que ter um curso de primeiros socorros para poder fazer o que nenhum professor naquele momento lá em Campinas conseguiu fazer. Desengasgar uma criança, permitir que ela volte a respirar ou morra antes disso. E nesse caso, o movimento correto a ser feito é aquele que se abraça por trás, assim. Isso numa criança maior, né? De 3 aninhos para cima. No cadeirante é a mesma coisa. Então, nesse caso aí, qual o nome dessa manobra? É manobra de Heimlich. Você mesmo já sabia. Nós estávamos conversando aqui no bastidor, né? É muita coisa que a gente fica, às vezes os nomes até fogem um pouquinho, mas esse é o nome da manobra correto, tá? E o importante, gente, é a gente ter um entendimento que a criança é nosso bom patrimônio. Mas quando eu falei no início do programa que eu não vinha falar basicamente de primeiros socorros, é porque tem muita coisa que está matando muito mais que a ausência de saber o primeiro socorro para uma criança. Hoje nós estamos tendo aí um problema muito sério que ele está impactando diretamente a nossa nação. É a ausência de paternidade. Inclusive na coluna CBLcast, que saiu, você que está nos assistindo aí, eu faço um artigo falando, lá no jornal ES, falando diretamente sobre a ausência de paternidade que tem levado a um prejuízo significativo ao nosso país, nossa nação, às nossas famílias. Sabe o que acontece, gente? Já não tem mais a educação que se tinha na década de 60, 70, início da década de 80. Hoje a educação está sendo educação permissiva. Os filhos hoje, na maior parte dos lares, estão órfãos de pais vivos. Hoje o telefone celular tem se tornado o substituto de pai e de mãe dentro de casa. A educação não tem vindo mais do pai e da mãe. A educação tem vindo do meio social. E o meio social, a gente observa, você que é conservador como eu, que ele é um meio permissivo, aonde hoje tudo é permitido. Se eu quiser chamar essa xícara desse cafezinho aqui de água, é o que eu quero que ele seja chamado de água. Deixa esse papo aí, tá? Se eu quiser chamar essa água de café, eu estou chamando, é uma educação permissiva. Hein? E aí acontece o seguinte: todo criminoso, todo estuprador, todo vagabundo que bate em mulher, como esse safado que bateu no elevador e espancou essa mulher, cara, não, você chega a me arrepiar. É agoniante de ver. Esposa e tem uma filha em casa. Se um cara desse faz uma coisa dessa com minha filha, com minha esposa, bicho. Olha. Gato é. Na raiva da porra, né, bicho? Gente, não é homem. Isso é vagabundo. Isso é um verme social. Esse cara faz isso com mulher. Eu quero ver ele encarar homem como. Meu amigo. Você, Juliana. Quero ver encarar. Juliana, você viu? Eu vi. 60 porradas nas caras da menina, velho. Você tá doido, né, velho? Rapaz, eu pego um cara desse, um vagabundo desse, eu desfiguro a cara dele todinha, Nobre. Você tá maluco, rapaz. Não dá pra Se eu pego utilizar a justiça, meu Deus. só tô subindo no elevador, pego um cara desse. Nossa, não, qualquer mulher, vai eu não sendo nada com a gente. Eu vou omitir minha opinião. Não, é melhor, você... Meu amigo, eu tenho assim, italiano, né, bicho? Voz italiana, né? Quero vir na hora. Não dá. Eu não tenho, assim, eu acho que não. Não, viver uma situação dessa tem que se meter, não pode olhar, você não pode passar e ver uma situação dessa. Não Negligenciar de jeito nenhum. mais covarde quem tá batendo é quem passa, vem e não faz nada. Não, com certeza, até o animal.
cara machucar um animal, bater num cachorro, ficar maltratando. Não dá, bicho. Não dá, não dá, não dá. Mas vamos passar esse assunto. Que Não, vamos passar esse assunto. A gente vai daqui a pouco Hein? como sendo processado. Mas tem que- que pariu. Hoje em dia tá difícil. Deixa eu fazer Só para concluir assim, essa concluir. ausência de paternidade que eu estava falando, olha só, todo criminoso, todo vagabundo, ele nasce um bebê muito lindo, muito bonito. Uhum. Mas em algum momento do processo de educação desse bebê, o dever de casa dos pais não foi feito. Houve uma interrupção. E aí se torna algo bonito, algo perfeito, criado por Deus, um delinquente social Vira um fila da puta desse. das mais pesadas, muitas vezes, situações. Como estuprador, um latrocida. Cara, eu tenho um giriza bandido, bicho. Eu acredito que no Brasil deveria ter pena de morte. Reduziria muito. Reduziria muito. A pena de morte reduziria muito a vontade de se fazer. O problema é que você faz. Olha só, eu peguei um cara uma vez assaltando uma mulher, lá em Itaparica, tomando a bolsa dela. Parei meu carro no meio da rua, fui lá, abordei o cara, prendi o cara, levei pro DPJ. Isso tem uns 15 anos. Eu fiquei 2 horas no DPJ. E o vagabundo saiu com 30 minutos. Você? Tá que pariu. Eu também presenciei uma cena de um assalto uma vez na frente do shopping, no ponto de ônibus. Aí o vagabundo passou, tomou o celular da mulher e saiu de bicicleta. E eu tava do outro lado, na calçada da Assembleia de carro. E aí eu vi uma correria, uma gritaria do outro lado, olhei e falei, rapaz, que cara de bicicleta ali, tá muito rápido, todo mundo meio que olhando, apontando, não sei o quê. E aí esse cara veio passar na minha frente. Rapaz, eu fui com o carro pareando ele de um lado da rua e eu do outro. Eu consegui ver essa situação. E eu ameacei passar por cima dele de carro. E abaixei o vidro, botei o braço pra fora e gritei e falei, meu irmão, você entrega o celular porque senão eu vou te passar por cima de você. Você entrega. E acelerando o carro, meio que jogando pra cima dele na hora que ele tava atravessando. O cara ficou desesperado, rapaz. Jogou o celular na grama, virou uma rua. Na hora que ele virou a rua, veio um policial de moto, abordou ele, botou ele no chão. Aí eu fui lá no ponto de ônibus, busquei a menina, trouxe ela. Aí ela pegou o celular dela e aí ela ficou lá com o policial para poder ir pra delegacia, registrar o boletim dela. Mas é aquela situação que, por um acaso, eu vi, né? Não ia atropelar o cara com o meu carro, óbvio, mas o blefe com ele naquele momento funcionou e o vagabundo entregou o celular. Senão ia quebrar o carro, né? Mas se ele... É aquela questão, cara, se eu atropelo ele, por mais que minha ação é boa, eu vou responder. Não, Eu vou também tá ter bem. tentativa de homicídio certo. ou alguma coisa nesse sentido. Vai dar. Então, assim, não dá, né? Os fins não justificam os meios, né? Então, essa questão... Falando de vagabundo, de fazer É. pesquisa, teve outro caso agora, que também tá na internet aí, essa semana aí. O negócio da mãe lá que viu, foi defender a filha. Você não viu, não? Que fez lá e deu uma facada no cara, velho, em Guarapari. Gente, o que você vai ver aí é um homem identificado como Felipe, de 32 anos, entregador, que aparece nas imagens discutindo com a ex-mulher e a ex-sogra. Olha a confusão. Tomado pelo ciúme, gente, ele quer atacar a ex-companheira. Olha isso, ele dá um chute nela e o que você vê é a sogra, a ex-sogra dele entra na história. A ex-mulher tá com a criança no colo, ele tenta aí chutar, ele conseguiu chutar as vítimas, parte pra cima mais uma vez e você vai ver que agora, olha a sogra com a faca na mão. Você vê que a sogra tá com a faca na mão e a armada, ela parte pra cima dele pra proteger a filha e o neto. Pois é. Em Guarapari. Agora, viu o vídeo, velho? Esse vagabundo mereceu. Não, mas se vê no comentário, todo mundo falando bem. Mãe com o bebê no colo, meu Joano, o cara agredindo essa mulher dentro de casa, partiu pra agressão nela. Cara, que isso, rapaz? Nossa, essa mãe, herói. mãe, tem que receber uma condecoração de herói, heroína, por defender a sua filha de um vagabundo, um delinquente. Agora, vocês mulheres, poxa, tem muita mulher, rapaz, que sofre agressão de homem. Vamos denunciar, gente. Enquanto o coronel, que eu era corregedor no Corpo de Bombeiros, eu criei a segunda ouvidoria feminina numa instituição militar do Brasil. A região Sudeste foi a primeira. Porque a mulher, em todo direito, se ela é militar, se ela é civil, se ela é mãe, se ela não é mãe, se ela é uma avó, se ela não é vó, nenhuma mulher pode ser agredida por ninguém, gente. Tem que denunciar. Agressor tem que ir preso. Qual é o número para esse tipo de denúncia, coronel? Você pode ligar por 181, que é o Disque Denúncia. Você pode ligar por 90, que cai lá no CIOIDS.
Qualquer canal desse vai te dar uma proteção na hora, existe legislação para isso. Se tem uma coisa que dá prisão no Brasil hoje, é pro agressor. Se tem alguma coisa que hoje funciona, medida protetiva, é contra o agressor. Não tenha medo, denuncie, o medo pode te levar à morte. Com certeza. Na verdade, eu acho que agredir em nenhum sentido. Você não deve agredir nenhum homem, nenhuma mulher. Acho que tudo pode ser conversado, né, cara? No Tudo caso com do diálogo. vagabundo daquele Não. elevador, a gente tem que lembrar Esse caso aí é realmente. não tem desculpa, não. Não, nesse caso, sim. Nobinho, imagina se eu e você entrando no elevador e a gente pega um cara batendo na mulher dessa. Pô, rapaz. Ele não sai lá de dentro, não. Dá problema, né? Vai depois. Eu não tá nas costas daquele cara ali, pegar no mata-leão, apagar ele. Apagar e acordar, apagar e acordar. Fazer ele apagar e acordar umas 10 vezes. Aí ia segurar pra ela bater um pouquinho nele, tá vendo? Vai lá, tira sua raiva agora. Ali foi. O cara é brigão, né? O cara é brigão. Tinha um outro vídeo dele na internet lá, brigando com os amigos também. É a hora que encontra um cara que tem disposição. Pá, Que tem disposição. Pois é, bicho. Que Ah, massa. Eu vamos quero lá. distância desse tipo Agora, de gente, irmão. Na Para moral. vocês aqui agora, e que me trouxe assim, essa semana, eu vi um vídeo de um delegado falando sobre a questão do tráfico internacional de crianças. E aí eu separei alguns dados até no meu telefone para trazer para vocês aqui. Rapaz, impressionante. A gente vê muito isso, Wagner, enquanto você busca esses dados aí para nos falar, a gente vê muito isso em filme, a gente vê essas coisas assim de uma maneira muito pouca, né? O neguinho Quase não se fala sobre essa tráfico de questão. criança, tráfico de ó. Fala sua, Juliano. Quase não se fala a esse respeito. Aí nós vamos chegar a um embate aqui. Você acha que isso rola mesmo? Isso não é Escuta. lenda urbana, não? Escuta. Lenda urbana. O Ministério da Justiça e Segurança Pública registra milhares de casos de desaparecimento de menores de 0 a 17 anos. Por ano, com um número acumulado de 90.256 casos entre 2021 e abril de 2025 agora. Caramba. Ó, aí vamos lá, outro dado. O Conselho Federal de Medicina estima-se que cerca de 50 mil crianças desaparecem anualmente no Brasil. Conselho Federal de Medicina, 50 mil. 50 mil. Olha lá. O Observatório do Terceiro Setor e o YouTube. Porque o YouTube tem acesso às plataformas onde as crianças estão. Mencionam que 40 mil crianças desaparecem por ano no Brasil. Vamos lá. O Ministério da Justiça, na média, dá em torno de 22.500 crianças por ano. O Conselho Federal de Medicina, 50 mil. E o Observatório do Terceiro Setor e o YouTube, 40 mil. Por que essa discrepância nos dados de desaparecimento de criança? E eu vou falar aqui com muita tranquilidade. Não há interesse do governo em ter o dado de forma correta. Porque é o seguinte, com a tecnologia que nós temos hoje, é muito fácil integrar os dados do município com o Estado, com o governo federal. A criança desaparece no município, o Estado tem acesso à informação, mas muitas vezes a informação não vai para o governo federal. Não se tem um dado preciso no Brasil de desaparecimento de crianças. Por que isso? Porque não há interesse de muita gente alta. Eu tenho certeza, tem muito político aí da alta classe envolvido com tráfico internacional de crianças. Seja para transplante de órgãos, seja para exploração sexual. Agora, pasmem, a exploração sexual ela é muito mais lucrativa do que a venda do órgão. Porque você pega uma criança, sequestra ela, aí você leva ela, tira o coração, vende o coração, tira o rim, vende o rim, vai fazendo isso. E muitas vezes, ele pega uma determinada criança apenas com o objetivo de um único órgão. E depois descarta. E muitas vezes essa criança, ela é levada já seguinte, eu quero uma criança nessa característica, eu quero uma criança nessa idade. Já vem encomenda certinho. Eu quero uma criança nesse tipo sanguíneo. E aí, meu amigo, se o seu filho apresenta essas características, muitas vezes eles tomam ele até de você na rua para poder levar.
Por isso que você tem que ficar atento, não deixe seu filho sozinho, não deixe ele no ambiente público sozinho, tem que estar de mão dada, tem que estar acompanhada, não desvie o olhar, nem por um segundo é o suficiente. Às vezes você está aqui no telefone, uma pessoa chega de um lado te pedindo informação e a outra está por trás para pegar o seu filho. Enquanto você está distraído dando aquela informação, o seu filho está sendo levado e no meio da multidão ele desaparece com uma facilidade muito grande. Agora, quando essa criança é levada para exploração sexual, costuma-se explorar essa criança 10 vezes no dia. Tá doido, cara. Tá Então essa criança passa na mão de 10 pedófilos por dia. Meu Deus do céu. Tem Até exploração sexual. Então é muito mais lucrativa a exploração sexual do que o tráfico internacional de órgãos. Mas os dois ocorrem. E os dois são muito tristes. E os dois são muito tristes. Agora, por que não se tem uma política séria, uma legislação pesada de controle do desaparecimento de criança e da intervenção imediata por parte do Estado na busca dessas crianças? Por que ainda se tem tanta criança desaparecida? E no estado do Espírito Santo é diferente não, gente. Muitas são as crianças. E, se eu não me engano, nós tivemos aí mais de 6 mil crianças desaparecidas no Espírito Santo aí no último ano. Caracas. Aqui, e criança que às vezes o pessoal, ela rápida essa criança e adota a criança. Leva pra Europa lá, uma criança pequena também tem isso também, né? Tem. Já criança pequenininha, daqui a pouco cresce com outro pai ou tamanho. Mais com bebê. Mais com bebê, né? Vai até pegar uma criança de 8 anos, por exemplo, não vai. Esse Vai. com a inteligência artificial, meu amigo, você cria um passaporte, você cria toda a documentação de forma muito rápida. Bebê, sumindo em maternidade, tem isso também, não tem? Enfermeira saindo com bebê, pá. É mais difícil em hospital sério isso acontecer. Isso geralmente acontece na rua. E acontece muitas vezes pela boa vontade do pai e da mãe. Muitas vezes chega uma pessoa que quer ajudar a cuidar, você está ali cansada, que o processo de amamentar uma criança, o processo da mãe conduzir a criação, principalmente quem é mãe solo, que não tem o apoio de um pai. Não tem condição. Justamente, às vezes está lá cansada da noite inteira, vai para o hospital levar uma criança para uma consulta, está cansada, às vezes precisa ir ao banheiro, tem alguém do lado, deixa a criança para tomar conta e muitas vezes desaparece. Então tem que ter muita atenção, muito cuidado, isso é um assunto sério, preocupante e que as autoridades precisam olhar isso aí com muita atenção. O problema é que no Brasil a gente se fala muito em segurança pública, há muito investimento, mas pouco se faz de verdade para resolver o problema. Sabe por que não resolve o problema da segurança pública no Brasil? Tem ideia? Não. Porra, Também, não. No dia que eu resolver o problema da segurança pública, para de vir verba federal para eu gastar no estado e no município. Para de vir verba para eu fazer política. Entendi. Então não há interesse do político em resolver o problema da segurança pública no Brasil. Que se resolve o problema é destinar para outro campo que precisa resolver, né? Aí vai destinar para a educação para que a gente possa ter uma sociedade mais culta e mudar a realidade do nosso país. Então tira o dinheiro da educação e envolve na segurança. E tem como resolver o problema da segurança. É só ter uma legislação séria, capaz de punir o infrator, capaz de punir o criminoso, um serviço investigativo sério que leve de fato o resultado da condenação e que se cumpra essa condenação. Olha no Brasil, por exemplo, nada funciona. As pessoas que se envolverem em corrupção no Brasil, pela Lava Jato, a maior parte estão soltas. O maior ladrão da Lava Jato hoje é presidente da República. Eu acho que se fosse mais firme nessa questão das prisões, de cumprir, né, as leis ali, né, para o juiz deu uma sentença lá de 9 anos pro cara, vai ficar 9, deu 30. Eu acho que já agilizaria bastante isso. É muito Porque o cara ia ficar bolado, claro, vou fazer uma parada e ficar agarrado 9 anos. Só antes de ter, dizem que no Japão, eu não sei, já me ouvi falar, mas faz sentido. A lei seca lá, se você pegar o cara bebendo, dirigindo, vai ficar 10 anos. Fechado. Aí ninguém arrisca, né? Eu vou ficar 10 anos só porque eu tomei um negocinho ali, fui pego na brisa 10 anos. É justamente. O cara não vai arriscar nada. Aí aqui no Brasil, Aqui no Brasil, você sabe que ele mata, você se rejeita a soprar o bafômetro, paga grana. 3 mil reais e vai embora pra casa e responde em liberdade. Você mata uma pessoa. Aí Você apresenta. Aí agora o responde governo, liberdade. tá querendo, tá debatendo a possibilidade de acabar com as autoescolas. Você tirar a carteira sem autoescola. Você viu essa aí, Vac?
E nos Não países, é isso não, e velho. nos países que mais matam no trânsito, opa, não vai mais precisar de autoescola. Então, debatendo desse assunto, cara. Cara, é difícil, não tem cabimento. É difícil, velho. É quando você olha assim, a gente só não vai embora do Brasil. Eu conversei com a minha esposa, a gente só não vai embora do Brasil porque a gente acredita ainda que pode mudar. 2026 agora, nós teremos eleições nacionais. A minha esperança é que haja uma renovação muito grande do Senado brasileiro. Né? Eu sim, por ser conservador, eu acredito que muitas pessoas de bem precisam entrar na política. Vai ter muito Tem candidato aí. muita gente boa aí que tem coragem de fazer o que é certo, que não adianta fazer como esse senador aí da NASA aí, né? Esqueci o nome dele, porque foi ministro aí, Só vê- do Bolsonaro. Mas não é, ó. E o pior é que não é só ele, cara. É muita gente que tem um mandato num nível desse e que você não vê o cara em lugar nenhum. Você não vê o cara participando de uma audiência pública, você não vê o cara participando de uma ordem de serviço, você não vê o cara visitando o município, o cara só fica na rede social falando besteira, cara. É isso aí, né? Você não ri, às vezes, nem na rede social. E às vezes nem A gente, um dia desse aqui, eu não vou falar. Eu vou falar o nome. Eu não vou falar nome de ninguém. Mas aqui não, eu tô falando aqui, hein, Juliano? Tem um Fulano de tal. deputados aqui, ó, vamos falar dos nós, deputados federais aqui, os federais, os estaduais. Tem uns caras que, por exemplo, até estaduais mesmo, tem 30 deputados na Assembleia. Mas você não vê. Você vê a atuação de 10, 12. É isso aí. E os outros? Se você perguntava a população, nem sabe o nome. Federal, então tem alguns que você não vê nada. Teve um federal. Sabe o que é nada? Teve um federal que a gente até conversou, né? Não vou falar, mas eu tenho... Federal, não vai. Ele falou, cara, ainda é federal, cara. Aí, porra, o cara é federal, eu já tinha esquecido. O cara tá sumido, Mas tem não 3 vê nada, anos, cara. cara. Não vê nada. Você não vê nada. Nada. E você quer ver uma coisa? Tem uns caras que são atuantes. Muito. Na rede social, pá. Mas Você vai vai botando coisa. um vídeo, não sei o que. Aí você tá ali lembrando dele. Mas tem uns caras que você não vê nada. Nada mesmo. Sabe de quem é a culpa? A gente culpa é de que você, fica né? votando, né? Que vota errado, vota porque te pediu. Sabe por quê? Você que tá assistindo a gente agora, você lembra quem você votou para deputado estadual? Não lembro. Ó, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Você não lembra. Não É lembro. a maior parte das vezes. Sabe por quê? Porque muitas vezes o seu voto foi a pedido de um amigo Verdade. que faz parte do sistema, Ele nem pesquisou. que tá ganhando um carguinho para pedir o voto pro parlamentar. E você vota. E aí nada muda. Então a gente continua num país miserável, num país indecente, num país corrupto, porque você não aprendeu a votar. Então você é culpado também pelos políticos que nós temos. Então fala assim, mas o cara se corrompeu, o Lula ladrão, devia estar na prisão, tá na presidência da República. Mas a culpa é sua também, que votou no Lula. Então não é só dele. Não, mas às vezes nem votou nessa pessoa que você acabou de falar aí, no presidente, mas às vezes ela não ajudou a escolher bem o seu legislativo. E aí você tem um legislativo fraco, Que é importante. Nosso legislativo. um legislativo corrupto, omisso, tudo isso. E esse legislativo nunca fará nada que ele deveria fazer. Olha aqui, Que é legislar, né? Tudo bem? com medo. Mas o principal, fiscalizar. Esse cara chega lá, esse cara não fiscaliza nada. Tá mais tudo que pau de galinheiro. Como é que ele vai... Não sabe. Como é que... Olha na Praça Costa Pereira Tá agora. ali. com mais de Tá. 20 pedidos de impeachment pro juiz Alexandre de Moraes e o Alcolumbre não pauta o impeachment dele, cara. Tem medo, tem troço errado. E aí tem medo do STF chegar e expor o podre dele. E assim acontece com a maior parte dos políticos brasileiros. Aqueles que gritam, pode ter certeza, esses não têm um poleiro sujo não, porque senão já tinha sido exposto. Os omissos são piores do que os que estão roubando. Os omissos. Esses são piores, tem que ser extirpado. É aquele que não é nem quente nem frio, é morno. Tem que ser vomitado. A gente ouviu esses dias sobre isso, né? Aí o cara tá lá no Congresso, um deputado federal, um senador, e chega aquele tema polêmico, aí ele não quer ficar mal. Não, é um negócio contra o judiciário. Não, eu não vou ver, não. Aí o cara sai, vai no banheiro, dá dor de barriga. Ah, dor de barriga. O cara desaparece, rola pega um compromisso fora, Impressionante. e não vota. É impressionante. Não quer frouxo, né, bicho? Não, isso. Pô,
Isso tem que ser vomitado. Aí o cara vai lá, Aí tem o detalhe, aí como a galera também que votou nele não lembra que votou nele, não dá nem pra cobrar. Não dá. Eu ia falar, você pode ir na Praça Costa Pereira ali e perguntar. Ali, hein, cara, você votou em quem pra federal? O cara não sabe. Rapaz, você vai perguntar às vezes quem é o prefeito de Vitória, o cara não sabe. Quem é o prefeito de Vila Velha, o cara não sabe o prefeito da cidade dele. Esses Como que políticos, eles são igual o ano bissexto, né? Só aparece Tem uns aí, cara. e teve tempo É. de voto. Pois é, não, absurdo. Nossa, É difícil. E aí, enquanto isso, nós temos em uma sociedade que não se desenvolve como poderia se desenvolver. O brasileiro ele tem uma mente privilegiada. O brasileiro, ele é muito inteligente, né? Você vê aí milhares, milhões e milhões de crianças no Brasil com alta capacidade de QI, alto poder de desenvolvimento intelectual, mas não tem um país aonde abraça o desenvolvimento dele. Nós estamos exportando talentos aí para várias partes do mundo, onde abraçam essas crianças e trabalham o potencial dela. Enquanto isso, outras que ainda não foram descobertas, outras milhares de crianças do Brasil permanecem sem um futuro, porque a verba da educação é desviada, a verba da saúde é desviada, a verba do esporte é desviada, onde as questões, a verba do saneamento básico é desviada, a verba da habitação é desviada. Ou seja, aonde aquilo que deveria ser investido para o crescimento cultural, social e de saúde do nosso povo, para que a gente se transformasse numa nação de peso. Porque quando a gente olha os impactos do que os Estados Unidos está fazendo com o Brasil na questão econômica, eles falam a questão de Bolsonaro, tal, mas tem muito mais coisa envolvida nisso. Lógico. Não dá para se comparar com a Venezuela. A Venezuela é um país de 28 milhões e pouco de pessoas. Nós somos 211 milhões de brasileiros. Nossa senhora, lógico que não. Tá? Não dá. Se comparar o povo que vai para a rua dia 3 agora, se a gente somar em todas as capitais nós, o povo que vai à rua no dia 3 em manifestação pacífica, vai dar praticamente a população da Venezuela inteira. E ainda olha que é 20% do Brasil só que vai para a rua. 80% está em casa. Muitos com medo de ser preso, muito com medo de medidas retaliativas. Então, assim, há um interesse econômico dos países desenvolvidos em cima do Brasil, porque na hora que o Brasil tiver políticas de qualidade e faça as legislações visando não o benefício próprio, mas visando o benefício social, não para hoje, buscando uma reeleição, mas para daqui a 20, 30, 50, 100 anos, aí nós vamos nos tornar uma potência, e estou para dizer para vocês, igual ou maior, o que é os Estados Unidos hoje. Porque nós temos uma população com alta capacidade de consumo. O que mantém os Estados Unidos hoje é o consumo do povo. Então, Eles cheios de riquezas naturais. Eles impulsionam o consumo do seu povo. Sim. É isso que faz, muitas vezes, eles saírem de situações de recessão. É mandar o povo ir para a rua, é consumir, é comprar isso, aquilo outro. Claro. Por isso que a moeda deles é forte. Por isso que a moeda deles é forte. E quando a gente entender que nós, com a capacidade populacional que nós temos, com a capacidade de território que nós temos, com a capacidade de recursos naturais que nós temos e a capacidade individual de cada brasileiro de pensar e desenvolver projetos. Você olha, a gente até vê na internet a brincadeira, pô, esse cara precisa ser estudado pela NASA. O brasileiro é criativo, cara. O brasileiro é trabalhador, o brasileiro é alegre, entendeu? Posição, né? O Brasil, você olha, cara, tem muito potencial. Tem muito potencial. Você pode olhar o nosso turismo. País gigante, mas né, cara? tudo isso também, Wagner, eu acredito que passa pelas nossas crianças. Tudo lá de trás. Aquela educação que tá falha, toda essa continuidade desse processo, no final, chega lá na urna. E aí as coisas também não vão mudando. O que você acha aí sobre isso? O que você pensa? Acrescenta aí. É aquilo que tudo nós já falamos, Robinho e Juliano. Enquanto nós tivermos políticos descompromissados com o desenvolvimento social, a gente vai continuar a digitar. A gente não pode votar em quem indica. A gente tem que votar na pessoa pela história que ela apresenta. E não por aquilo que ela promete. É verdade. É por acreditar em promessas que nós estamos vivendo o que estamos vivendo hoje. Nós precisamos de votar em quem tem história, em quem tem serviço prestado. Porque, caso contrário, a gente fica à mercê
daqueles que querem explorar o nosso país através da política. Nós só mudamos o nome do explorador. Antes eram os portugueses, hoje são os políticos. Agora são os políticos. É isso aí. O pessoal precisa... Você quer saber se você votou errado? Faz um teste. Quer saber, pô, será que eu votei errado? É só você se perguntar em quem que você votou para federal. Se você não lembrar, você votou errado. Quem que você votou em estadual? Não lembro. Votou errado. Então, vê se trata de pesquisar dessa vez em quem que você tá dando o seu voto lá, para não ficar essa lambança que tá aí em todas as áreas, tá entendendo? E acaba, né, todo mundo pagando o pato por um... Eu sei em quem eu votei, bicho. Eu sei, em federal. Eu lembro tudo. Lembro das eleições passadas. Desde a minha primeira... Não, eu sei quem eu votei, cara. Todos os candidatos. Eu sei quem eu votei. Não tem esse papo. Eu sei quem eu votei, eu acompanho o cara, vejo lá o que ele tá fazendo, mudo meu voto. Aliás, tem um outro detalhe também. Quando eu peço voto pra alguém, eu falo pra pessoa, pesquisa sobre essa pessoa que eu tô te pedindo aí. Não é só vota por causa do que eu tô falando, não. Vai lá e dá uma pesquisada. Pô, no Google, velho. Tá muito fácil pesquisar ou descobrir qualquer coisa de qualquer pessoa. Jogou o nome do cara. No Google. Tá respondendo lá 30 processos no Ministério Público. Você vai votar num cara desse? Lógico que não. Não, é sério, não precisa. É. Sem cabimento, cara. Exatamente. Não tem como. Ou então não tem nada do cara. Também porque não tá fazendo nada. Também porque... não tem nada. Jogou lá no Google. Não tem nada falando daquele sujeito. Não tá fazendo nada. Entendendo? Porque o político tá aparecendo, mostrando, dando satisfação pra população através das mídias, dos jornais, de uma coluna. Ele tem que estar ali presente na internet. Entendendo? Pra gente tá podendo acompanhar. Porque o que tá lá no cargo, ele não tá falando nada. Se não prestou, lugar nenhum. Se não prestou conta, é porque não fez nada. Exatamente. Então tem que pesquisar, é isso aí. Deixa eu aproveitar aqui também, você falou no início da sua coluna, né? Eu quero aproveitar para divulgar. O Coronel Wagner, ele tem uma coluna no Jornal do ES. Eu vou colocar o link aqui na tela, vou pedir pro Kailan, nosso editor, colocar o link aí na tela. Tá, Kailan? Coloca aí na tela aí o Jornal do ES, www.jornaldoes.com.br. Você vai lá, digita lá Coronel Wagner e você vai ver uma série de colunas escritas por ele com diversos assuntos interessantes. Você que gosta de ler. Não é, Ô, Novinho, deixa eu fazer um merchan. Ah, sim. Rapaz, tem que dar uma força aí, né, cara? Que vinho o quer. Senão a gente não paga o cafezinho aqui pro convidado, É verdade. tem que ter um cafezinho aqui. Então eu vou falar aqui, nosso parceiro, Papelaria Venâncio, lá na cidade da Serra, na região de Laranjeiras, 3 lojas prontas para te atender, uma na Avenida Central, outra em frente ao Shopping Laranjeiras, na Avenida Norte-Sul, e a terceira loja, uma mega loja, Nobinho, na Avenida Elde Scherer, o estacionamento gigante. Eu já fui lá. Uma loja grande, confortável, cara, preço muito bom, é a maior papelaria do Espírito Santo, cara. Papelaria Venâncio, mais de 26 anos, se eu não estiver enganado. É isso aí, eu comprei o material escolar da minha filha lá e realmente os valores, eu achei que ia gastar X valor, gastei muito menos e comprei um monte de coisa legal. Vale a pena conferir, tem? Ô, Nobinho, tem que falar da Marina Maicai, né, cara? Pô, a Marina Maicai, pô, quero agradecer o Fernando aí, dono da Marina aí, ele aluga embarcações, lanchas de grande porte para fazer eventos. Tá com a gente desde a primeira temporada. Te agradeço aí, Fernando, pelo apoio. Agora, tá dando resultado, né? Porque tô vendo aí só a embarcação passando pelo Porto de Vitória aqui, cheio de gente. As embarcações. Não, e passa aqui direto. Você não... E eu vejo na rede social também, cara. Olha lá, o barco de Fernandão, pô, cheio de gente. Então dá pra Que você... coisa boa, Fernandão. Parabéns, cara. Parabéns. Sucesso. E é uma coisa, Nobinho, que você tá citando aí, é uma coisa que juntando a turminha ali, meu irmão, fazer aquela confraternização entre amigos, entre até meu aniversário, essas coisas todas, cara. Tá dentro, cabe no seu bolso fazer esse rock aí, alugar o barco, dar um rolezão em Vitória, fazer um churrasco, fazer videozinho pra rede social pra tirar aquela onda. Agora tem o patrocínio, rapaz, que eu gosto desse negócio, bicho. É um negócio de quiropraxia. Ele tem problema de coluna? Quiropraxia. De vez em quando. E ao ar aceitar, para aí. É primo. Conta lá, Wagner, de Awara Seitai? Não. Rapaz, é tipo uma massagem, quiropraxia, aquelas de acertar a coluna, né?
mas é um negócio que te coloca no eixo. O cara tá... Cara, ajuda tudo, cara. Não. O telefone que eu preciso marcar. Vamos botar na tela agora aí. Não, rapaz, eu vou botar aqui na tela, mas aqui, já vou te dar aqui um passe lá. Você pode procurar o Rômulo. Templo Sentai, né? Templo Seitai, para você que tá aí na tela. O Rômulo já falou que os nossos convidados têm uma sessão gratuita lá. Eu vou te passar o contato dele. Já agenda minha aí, Rom. Vai dar uma desentortada no Coronel Wagner, hein? É isso aí. Beleza, né? É isso, Nobinho. E aí, quer deixar mais algum recado, Coronel, para quem nos assistiu? Te agradecer aqui mais uma vez sua presença conosco, né? Na segunda temporada. Wagner, que é um parceiro, tá convidado para falar de outros assuntos. A hora que tiver uns assuntos polêmicos, eu grito, Wagner, chega aí pra gente debater aqui. Vamos lá. Nós falamos de muita coisa interessante que aconteceu essa semana, né? No cotidiano nosso aqui. E foi, porra, esclarecedor, foi bacana, um bate-papo legal. A gente tá aqui para somar. E a única coisa que a gente sempre fala ao final é o seguinte: valorize aquilo que verdadeiramente tem valor na sua vida. Valorize sua família, sua casa. Trate os seus de uma maneira muito especial. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Você não sabe como você vai estar, né? Pode ser que aquilo que você faça hoje represente um olhar de lembrança sobre a sua vida nos próximos anos. Pensa nisso. Valeu, galera. Ficaremos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Assista os outros vídeos. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho, gostou da entrevista, compartilha com os amigos na rede social, manda aí no WhatsApp, nos grupos, para todo mundo. Aí. Né? Tem criança pequena, nós falamos sobre isso aqui, manda para lá. Essas dicas podem valer a vida de uma criança. É Muito isso aí. obrigado. Obrigado. Mais uma vez, tamo junto. Wagner, brigadaço, meu irmão. E até a próxima, gente. Fui!